Capítulo 21. Você não pode voltar para lá, gritou Joel atrás dele. Mas Bunny já não o ouvia. A essa altura, os discípulos e todos os outros pescadores haviam corrido para dentro da água a fim de se proteger nos barcos. O pai de Bunny havia corrido com os demais. Bunny não parou para pensar que Lemuel poderia estar preocupado com ele ou com o perigo no qual estava incorrendo. Seu coração disparava ao aproximar-se de Jesus. E por fim ele diminuiu o passo e parou. Se os discípulos estavam com medo desse homem desvairado, talvez ele devesse ficar também. Mas o estranho era que Jesus não parecia ter nem um pouco de medo. Ficou no mesmo lugar, nem se moveu, mesmo estando sozinho na praia. O homem louco quase havia alcançado Jesus. Vinha praguejando e amaldiçoando, vestido com nada mais do que farrapos. Seus braços se agitavam, como galhos de árvores ao vento. Mas ao aproximar-se do Rabi, seus passos começaram a ficar tropegos na areia. Por fim, arrastou-se mais alguns metros e caiu de joelhos como se fosse subjugado pela presença do mestre. Olhando de perto, Bunny não podia ver que o homem alucinado tinha pedacinhos de plantas e grama no cabelo. Os olhos estavam arregalados e a boca espumava. Parecia que a maioria de seus dentes escuros estava quebrado ou faltando. Bunny viu cicatrizes e hematomas por todo o corpo do pobre homem, além de cortes recentes com sangue seco por cima, como se ele houvesse machucado. Mas a coisa mais assustadora de todas era o modo como ele se torcia e contorcia, aparentando sentir uma forte dor. Às vezes caía na areia e se agitava um pouco, mas então se esforçava para levantar-se novamente. As mãos daquele triste ser se fechavam e abriam com raiva, e o rosto se contorcia de medo quando ele se encolhia no chão diante de Jesus. Bunny ficou chocado diante do que via e também impressionado. Claramente, Jesus no comando, permitindo que o homem se adiantasse até certo ponto e não além. Bunny observou, enquanto Rabi erguia uma mão ao céu e estendia a outra diante do homem louco na areia. Deixe-o, Jesus ordenou. O rosto do homem se contorceu mais uma vez, porém ele juntou as mãos como se estivesse orando. Que estranho fazer isso, ainda mais para um homem que parece odiar tanto a Jesus, pensou Bunny. Mas as mãos em posição de súplica não combinavam com o tom de voz quando ele falava. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Disse ele raivoso. Este é meu território. Eu lhe imploro, deixe-me em paz. Bunny retrocedeu um passo. Quem está falando? Essa é a voz de um demônio? Tinha que ser, porque era tenebrosa e fantasmagórica. Demais. Era sinistra, como nada que o garoto tivesse ouvido desde o dia em que vira Jesus curar o endemoniado na sinagoga. Bunny ficou arrepiado ao ouvir o som da voz do homem e sua pele parecia formigar como faíscas de energia. Aquela voz retumbava como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Bunny sabia que presenciava algo fora do normal. Ele não duvidava de que uma força maligna sobrenatural se concentrava dentro daquele homem. Talvez mais de uma, e estavam tentando atingir Jesus. De repente, Bunny quis correr para bem longe. Olhou para seu pai e viu temor no rosto dele também. Saia daí, Lemuel gritou. Corra, Bunny, corra. Bunny estava mesmo com medo. Se seu pai achava que era algo perigoso, então talvez fosse. Ele tentou recuar um passo, mas suas pernas não lhe obedeciam. Quis correr para dentro da água e entrar no barco com o pai, mas não podia se mover, para estar enraizado no local. Foi a experiência mais aterrorizante que já tivera naquele momento. E naquele momento ele tremia de medo. Certamente seria o último dia de sua vida juvenil na terra. Aí lembrou-se de que Jesus também estava ali. Ele não tinha medo de demônios ou loucos. O mestre não temia nada. Isso queria dizer alguma coisa? Qual é seu nome? Jesus falou de novo, fazendo uma pergunta simples, como se estivesse travando um diálogo com algum estranho na rua. Sua voz era clara, como música melódica, comparada com as vozes demoníacas que saíam do homem ajoelhado na areia. Meu nome é Legião. Muito de nós viemos habitar no corpo desses homens, resmungou a voz. Durante anos temos vivido com eles nesses sepulcros e cavernas. E agora vocês têm que sair, ordenou Jesus de novo, olhando diretamente nos olhos do homem desvairado. E enquanto ao homem lá em cima, que está perto da caverna, vocês devem deixá-lo também. Já torturaram
esses pobres vítimas por tempo suficiente. É hora de eles ficarem livres. A voz sombria hesitou e depois respondeu devagar. Por favor, se precisamos sair, não nos mande embora sem nada. Rogo que deixe-nos entrar nos porcos e que se alimentem daquele monte. Jesus olhou para cima, onde uma numerosa manada de porcos comia bolota sob os carvalhos ao longo do penhasco. Bunny seguiu o olhar de Jesus e os viu também. Puxa, essa é a maior manada de porcos que já vi. Bunny, por fim, recuperou a fala. Deve haver centenas de animais lá. Talvez milhares. Joel ficou mais corajoso e se aproximava de Bunny. Por que você e Jesus estão olhando para os porcos? Não sei. Bunny ainda sentiu o coração disparado. Espere e veja. A voz esquisita do homem doido disse algo sobre os porcos, mas não tenho ideia do que ele falava. Os dois garotos se viraram para observar Jesus e notaram que o homem louco, de repente, estava calmo. Seu corpo não tremia mais. Tinha o rosto voltado para o chão e se apegava aos pés de Jesus como se estivesse o adorando. Ei, olhe! Joel apontou na direção das cavernas. O outro lunático perto do cemitério, ajoelhar-se também, e sua cabeça se inclinava na direção de Jesus com reverência. É algo assombroso de se ver, mas é triste também, pensou Bunny. Comovia ver aqueles dois homens com aparência selvagem, com terríveis cortes e hematomas pelo corpo. Sua aparência era deplorável. Com o cabelo desengrenhado, Bunny sabia que havia piolhos e outros parasitas rastejando sobre eles, e isso o fazia estremecer. Eles pareciam muito envergonhados por sua nudez e tentavam cobrir-se com as mãos e os imundos trapos que lhes pendiam nos ombros. Bunny, por fim, ousou aventurar-se a chegar mais perto. Parecia seguro com os dois aparentemente calmos e controlados. Joel o seguiu com cautela. Como foi que Jesus fez isso? Disse Joel com voz rouca, como se o milagre houvesse mudado um pouco também. Não sei. Bunny balançou a cabeça com solene surpresa. Acho que é só outra das coisas incríveis que Jesus pode fazer. Uma nova comoção entre as árvores do penhasco, lá em cima, passou a lhes a chamar a atenção. Os grunhidos aterrorizados e o trovejar das patas soavam como um tipo de estouro de manada. Bunny protegeu os olhos contra o sol, que se erguia por sobre as rochas nesse momento. Dito e feito, a manada de porcos andava em círculos, como se tivesse visto a assombração. Logo começaram a lutar e a morder-se uns aos outros, com suas presas afiadas como navalha. Bunny e Joel olhavam para os animais e um para o outro com surpresa. Que acontecera com aquela manada que pouco tempo antes se alimentava calmamente? Então, como se fosse por algum sinal misterioso, a manada inteira se encaminhou para a borda do penhasco. Nada os detinha, enquanto passavam ao longo das rochas quase despencando lá de cima. De vez em quando, um dos porcos pisava perto demais da borda do despenhadeiro e era empurrado, fazendo com que caísse, grunhindo rumo à morte. Era uma cena assustadora. Os guardadores dos porcos sobre o penhasco saíam correndo em pânico. A princípio, apenas gritaram, tentando distrair os animais e impedi-los de brigar. Depois, à medida que os porcos disparavam, eles corriam ao lado da manada, tentando acalmá-los e interceptá-los. Mas os perigosos penhascos estavam perto demais. Os guardadores temeram que os porcos se virassem e caíssem nesse penhadeiro abaixo para a morte. Bunny e Joel observavam, de olhos arregalados, o espetáculo diante deles. A manada irrompia na direção sul, incapaz de parar como parecia. O que o assustou? Gaguejou Joel. Não sei. Veja como correm, Bunny gritou. Havia adiante uma acentuada mudança de direção na forma rochosa, cujos despenhadeiros acabavam no mar.